Nós temos hoje um tema palpitante para conversar, que é sobre transição planetária. E esse tema, muitas vezes, nos remete a uma indagação se essa seria um conjunto de fenômenos a ocorrer no final dos tempos. Só que é final de um tempo para começo de outro tempo. Uma vez que nós não temos um término da história, mas temos um momento de transição para um outro estágio diferente. Então, para a doutrina espírita, o termo mais correto não seria final dos tempos, mas seria final de um tempo para começo de outro. E, por conta disso, a literatura espírita traz essa discussão com o nome de transição planetária, que é o nosso assunto da nossa noite de hoje. Esse termo ele está bastante discutido na obra de Allan Kardec, chamada A Gênese, a última das obras que ele produziu, em 1868, mais especificamente no capítulo 18. Ali Kardec vai trabalhar os conceitos de transição planetária. E este conceito ele está apoiado num pensamento que está expresso basicamente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec vai apresentar os 5 tipos de mundos habitados que existem. Então, existem, segundo Kardec, de maneira didática, 5 graus que a gente poderia dizer que são 5 etapas do processo evolutivo dos orbes, mas isso é uma divisão didática, ela não é uma divisão absoluta, e a transição planetária se justificaria todas as vezes que o planeta começa a deixar as características de um determinado grau e começa a se aproximar do grau seguinte. Então, em todos esses momentos em que o planeta está em um determinado grau e ele começa a se deslocar para apresentar as características do grau posterior, nós dizemos que o planeta entrou em transição planetária. Ele começa a apresentar uma mescla de características de um orbe e do outro ao mesmo tempo. E isso é importante observar, porque dentro dessa visão, a transição planetária ela não é um momento assim instantâneo, ele não se dá numa virada de chave, ele não é uma mudança de uma hora para outra, não é um fenômeno brusco, ele é um fenômeno como costuma acontecer na natureza, tudo de maneira muito gradual e lenta. Então, nós temos o nascer do sol, o abrir das flores, os fenômenos que regem as transformações na nossa sociedade, eles costumam ser regidos por essa mágica do tempo passando lentamente e as transformações acontecendo como uma borboleta que, antes de nascer, passa um longo tempo na condição de crisálida até que ela se transforme num inseto adulto. Assim também, os planetas, nas suas transformações, passam por períodos longos em que eles entram nessa fase de transição planetária. Allan Kardec aborda no livro O Evangelho segundo o Espiritismo 5 tipos de mundos, mas são 5 tipos de mundos habitados, porque em O Livro dos Espíritos, nas questões 234 a 236, aparece um 6º tipo de mundo que não aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, que são os mundos transitórios. Não confundir mundo transitório com mundo em transição. A palavra pode ser semelhante, mas os conceitos são distintos. Mundos de transição são todas as vezes que nós, numa etapa planetária, estaríamos com características de transformação de uma sociedade para outra. Então, isso se transforma no mundo em transição. Mundos transitórios seria uma característica específica de mundos que está fora das 5 características de mundos habitados, é anterior a todos. Essa 6ª classe, que a gente pudesse assim dizer, não é uma classe ainda habitada, é o período no qual o planeta não possui vida orgânica, a Terra já foi mundo transitório, quando ainda não havia expressão orgânica no orbe, depois ela começa a ter vida orgânica, e aí ela vai caminhando nesse processo de vida orgânica numa etapa que é a primeira das etapas, nesse processo de mundos habitados, que são os mundos primitivos, caracterizados por uma sociedade recém-saída da animalidade, destinado às primeiras encarnações do gênero humano, com espíritos que ainda não
não têm uma leitura muito clara do que seja família, do que seja propriedade, do que seja a leitura do que é o Estado, não sabem, não conhecem a escrita, ignoram a questão da agricultura, plantar aquilo que se comeu para que dê uma planta semelhante, por isso acabam sendo nômades. E esse conjunto de características, que são muito típicas da chamada pré-história, é o que identifica, segundo aquilo que está desenhado por Allan Kardec, como sendo os chamados mundos primitivos. Então, Allan Kardec, tratando esse processo da transformação, ele diz que nas janelas de transição, quando um planeta começa a deixar as características para apresentar as características do grau seguinte, nessa janela de transição, você vê uma mescla de condutas, começa a aparecer características do grau à frente e características do grau anterior. A Terra, portanto, passou por um período de transição, saindo de mundo primitivo para ingressar na condição de mundo de provas e expiações. O que é um mundo primitivo? É aquele que tem as características bem típicas da pré-história. Observando como é uma sociedade da pré-história, a gente tem uma noção do que é um mundo primitivo. E a humanidade saiu dessa condição de mundo primitivo, avançando na direção de mundos do estágio seguinte, que é chamado por Allan Kardec pelo título de mundos de provas e expiações. Essa transição, que não é brusca, a gente sabe na história da humanidade que a saída da pré-história para ingressar na história foi lenta, nós demoramos milênios para conseguir abandonar essa condição, avançando entre as nossas antigas expressões, como o homem de Pequim, o homem de Java, até alcançarmos a condição do homem de Cro-Magnon, que é a última expressão ainda do Neolítico, até que nós começássemos a condição da história propriamente dita, com o surgimento da escrita e o abandono dessas características. Allan Kardec, nesse aspecto, fala que nas transições planetárias dá-se muitos fenômenos de migrações espirituais. Isso é comum. Todas as vezes que você tem um período que entra a transição, ocorre uma grande migração espiritual. Em que sentido? Espíritos que estão num determinado orbe e que não acompanham a evolução desse orbe, migram saindo desse orbe para outro lugar onde eles possam retomar o seu processo evolutivo num planeta que lhes dê em condição de avançar. Porque naquele planeta que já está avançando, como eles não conseguiram avançar, eles são retirados e levados para uma sociedade adequada ao seu grau de evolução. Isso não é punição, não é castigo, mas é um fenômeno natural do processo evolutivo dos seres. Então, da mesma maneira que abre-se essa janela, retirando daqui de um planeta aqueles que não acompanharam, em outros lugares do universo eu faço também fenômenos semelhantes. Espíritos que lá não acompanharam a evolução, eles podem vir para outros orbes para promover o impulsionar do crescimento desses planetas pelo conhecimento que eles possuem. Tornando isso mais claro para a condição da Terra, é mais quando a Terra estava saindo da condição de planeta primitivo para provas e expiações, ela percebeu, o nosso governador planetário, que nós chamamos de Jesus, e sua equipe, percebeu que um conjunto de espíritos não acompanhava a transição para uma nova etapa. Esses espíritos que estavam no mundo primitivo e que não acompanhavam, não poderiam permanecer na Terra porque a Terra estava passando por uma transição para um estágio superior em termos de evolução. Então, várias das entidades que não acompanharam foram retiradas da Terra e levadas para outro lugar onde elas pudessem continuar a sua evolução na condição de mundo primitivo, ou seja, ele não conseguiu vencer a etapa de mundo primitivo, então migra para outro lugar. Da mesma forma, em outros lugares do universo, espíritos que estavam fora da Terra, em outros planetas, e que estavam em sociedades bem mais avançadas e que não estavam em condições de irem para o estágio seguinte, que segue ao mundo de provas e expiações, chamados por Allan Kardec de mundo de regeneração, esses espíritos, então, não podiam acompanhar lá. Então, eles foram trazidos para a Terra para ingressarem no planeta. Então, veja o que acontece durante o período de transição.
saem aqueles que não têm condição de enfrentar o próximo estágio, e ingressa na Terra um conjunto de espíritos que têm experiência intelectual, mas não têm grandeza moral para permanecer onde estão. Então, esses espíritos migraram para a Terra. No dizer de Allan Kardec, na obra A Gênese, as migrações durante o período de transição são várias. A Terra teria passado, portanto, por várias etapas de transição. Vários espíritos teriam vindo durante essa janela larga do período da chamada transição da pré-história para a história, em que eles vieram deixar seu contributo na humanidade. Os contributos que eles deixaram aqui foram basicamente 5. Crescimento na área da ciência, que não tínhamos ciência, crescimentos na área da filosofia, ninguém conseguia pensar nada, crescimentos na área da religião, porque eles trouxeram grandes revelações extraordinárias, crescimento na área da arte, os 4 pilares do saber grego. E a quinta das contribuições, diferente das outras 4, num plano diferente, o polegar oposto aos outros 4 dedos, aqui as contribuições genéticas no processo de transição, no qual eles impulsionaram os fenômenos da chamada mutação genética, na qual os espíritos acabam contribuindo para uma melhor adequação do corpo físico, para o ajustamento dos espíritos que precisam nele encarnar. Em síntese, aumento da caixa craniana, melhoramento da inervação das mãos, a posição ereta, todos esses fenômenos de construção da saída do homem, da condição de pitecos para a condição de homo, ou seja, a transição da nossa condição mais animal para uma condição mais hominal, elas tiveram o contributo das várias migrações que aconteceram para impulsionar também o nosso modelo genético. Mas Allan Kardec afirma que a última das transições, a última das migrações que trouxe os espíritos que construíram a civilização, acabou ficando como sendo a mais relevante, porque é muito visível a presença deles na humanidade em função da guinada que eles promovem no nosso processo evolutivo. Nós tínhamos uma sociedade extremamente primitiva e, de repente, em poucos séculos, a humanidade dá um salto gigantesco, surgem povos com uma arquitetura indizível em termos de beleza, com padrões estéticos maravilhosos. A nossa condição de arquitetura na construção de peças que até hoje nos admiram, como foi que povos tão primitivos e sem ferramentas conseguiram edificar obras tão majestosas como as que fizeram, o desenvolvimento da nossa filosofia de maneira magistral durante o período da Idade Clássica, os fenômenos de construção da forma de como o homem se relaciona com Deus a partir do povo hebreu, a maneira como os hindus trabalhavam os seus conceitos relativos aos aspectos que dizem respeito ao autoconhecimento e à transformação, e as grandes contribuições que os romanos também deixaram dentro da nossa história, com a condição de serem eles os espíritos que edificaram o pensamento do Ocidente com relação ao direito. Então, essas contribuições, num período assim tão primitivo, é que denotam a genialidade dos espíritos que aqui estiveram. Porque, segundo Kardec, é possível nitidamente perceber a chegada dessas entidades pela transformação muito súbita que a humanidade oferece a partir da contribuição que esses espíritos vêm trazer. E aí, eles vêm numa quantidade tão significativa que eles modificam profundamente a estrutura do orbe. E como eles eram muito inteligentes, eles assumem os cargos de comando. Eles se tornam reis, magistrados, sacerdotes, homens de mando e uma outra população que se seguia a essa, que era formado dos nativos. Então, nós tínhamos na Terra, nesse período, basicamente 2 populações. Os nativos, que eram daqui mesmo, e os de fora. Os egressos, que vieram de outros orbes para contribuir conosco, ao mesmo tempo em que ofereceríamos as condições para que eles pudessem, então, conseguirem a condição mínima para retornarem aos seus planetas de origem. Nós, como diz a questão 76 de O Livro dos Espíritos, não somos pertencentes aos planetas. Os espíritos não pertencem aos mundos. Os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós não pertencemos aos planetas, nós não pertencemos à Terra. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra
por duas conveniências. O que nos prende aqui são dois fatores, um fator fundamental e um fator acessório. O fator fundamental é o grau de evolução do espírito. O que indica que nós podemos ou não estar no determinado planeta é um grau de evolução compatível com ele. Esse é o primeiro fator. E um segundo que se segue a esse, que é onde estão os nossos amores. Onde estão os nossos amores é um segundo fator. Então, esses espíritos que estavam em lugares mais avançados do que a Terra naquela época, eles estavam numa condição social semelhante à nossa. Estavam eles vivendo numa sociedade como a que nós temos hoje, com lives, internet, celular, ar-condicionado, anestesia, veículos, e uma série de facilidades do mundo moderno. E, de repente, como eles não tinham condição moral de permanecer nesses planetas, eles migraram para a Terra. Para quê? Para contribuir conosco naquelas 5 áreas e para que nós pudéssemos contribuir com eles em uma área. Oferecer as experiências morais para que eles pudessem voltar aos seus mundos de origem. Porque se eles melhorassem a ponto de terem a mínima condição de ingressarem de volta na sociedade de onde teriam saído, então eles poderiam retornar, porque lá estavam seus amores. Então, muitas das entidades que vieram para cá, assim aconteceu. Eles vieram para a Terra, promoveram seu processo de contribuição, cresceram espiritualmente, vários reveladores deixaram informações preciosíssimas para eles, várias doutrinas foram oferecidas durante essa janela de tempo larga na qual eles estiveram aqui. Tivemos os Vedas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, a mensagem de Krishna, né? Tivemos a mensagem do Buda, tivemos de Sócrates, tivemos de Furri, de Confúcio, de Zaratustra, de Hermes Trismegisto e tantos outros reveladores que deixaram suas revelações que são destinadas a povos específicos, aliadas a outras revelações de caráter universal, como a revelação apresentada por Moisés e também a revelação trazida por Jesus, que tinha um caráter diferente, que era um caráter mais globalizante para atendimento à população do orbe como um todo, e não para um povo específico, como todas as demais, sem nenhum demérito para esses outros reveladores fantásticos que a Terra também recebeu. E é assim, nesse fenômeno de transição, que a Terra atravessou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E é curioso a gente observar que ele sai de mundo primitivo, mas o nome do orbe não é mundo de provas. Por que o nome do mundo é de provas e expiações se quem estava vindo eram espíritos saídos da infância espiritual? É porque não estavam só os que estavam na infância espiritual. A quantidade de espíritos migrados era tão grande que eles acabavam sendo uma fração representativa no orbe. Ele era de provas para os espíritos que eram nativos e era de expiações para os espíritos que migravam e que enfrentavam aqui um conjunto de experiências para, de certa maneira, disciplinar suas almas muito fragilizadas em função das imperfeições que possuíam e difíceis, endurecidas, que não conseguiam fazer a sua transformação. Por isso, no fundo, eram almas frágeis e sofredoras. E nessa janela de tempo dessa transição, nós vamos perceber uma mudança nas características dos espíritos que habitam esses mundos, porque nos mundos primitivos, a característica básica das entidades é o desconhecimento das coisas, uma sociedade muito singela, sem conhecimento de praticamente nada. Mas na hora que você entra numa sociedade de provas e expiações, há uma mudança. Nós vamos perceber que nos mundos de provas e expiações é diferente. Os espíritos são marcados por uma inteligência elevada, conforme assevera Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz que são de uma inteligência elevada, diz que eles promovem sociedades muito infelizes, porque são dominados pelas imperfeições morais. São muito evoluídos intelectualmente, mas muito frágeis moralmente. E por conta dessa diferença entre moral e intelectual, constituem sociedades perversas, egoístas, e que geram muitas dores desnecessárias. Além desse processo, a sociedade dos mundos de provas e expiações é marcada por expiações profundamente dolorosas. Os homens
acabam se transformando em algozes dos outros homens. E a despeito das provações que são típicas da própria lei de causa e efeito, com doenças e características que independem da vontade humana, com dores acerbas que esses espíritos passam, existem ainda as condições de sofrimento que são promovidas pelos homens sobre outros homens, constituindo assim sociedades profundamente infelizes. E nessa sequência, Allan Kardec chega a citar 4 imperfeições que os espíritos de provas e expiações possuem e que caracteriza o processo de endurecimento de suas almas. Essas 4 imperfeições, se nós pegarmos a primeira letra de cada uma delas, forma a palavra ópio. Como se fosse uma droga, como se eles fossem viciados nessas imperfeições, e isso os impede de efetivamente marcharem na direção do progresso. Essas 4 imperfeições são, com letra O acentuada, o ódio. Odeiam, 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 planejam vingança, não perdoam, e por isso sofrem, e fazem os outros sofrerem. Característica número 2 da palavra ópio, a letra P, as paixões que eles possuem e que não permite que eles abandonem seus vícios morais, paixões na parte da sexualidade, paixões no sentido das suas relações com outras pessoas independentes da sexualidade, mas a forma apaixonada como lidam com as coisas, com seus vícios físicos, a droga, a loucura e tantas outras paixões que a humanidade possui, que são marcantes no curso da história, a paixão pelo poder, pelo dinheiro, e que destrói muitas vidas a partir dessa dificuldade muito grande que a humanidade tem de avançar. Depois da letra O, da letra P, a terceira letra, o I, a inveja, que faz com que eles desejem destruir a felicidade dos outros, porque não conseguem ter. Então, quando eu percebo que alguém é mais feliz do que eu invejo e desejo destroçar a felicidade do outro para que ele esteja na mesma condição miserável que eu me encontro. E último dessas características, o orgulho. Ópio. Por que o egoísmo não está aí? Porque no livro Obras Póstumas, Allan Kardec, analisando a questão do orgulho e do egoísmo, ele diz que o egoísmo decorre do orgulho. Porque como eu tenho orgulho, eu acho que eu sou mais do que os outros. E por eu achar que eu sou mais do que os outros, eu quero tudo para mim. Então, o egoísmo nasceria exatamente das características do nosso orgulho. E aí, fechando essa característica dos mundos de provas e expiações, 2 outras imperfeições que também constituem o fenômeno dos mundos de provas e expiações. São eles caracterizados por serem almas endurecidas, espíritos que têm dificuldade de mudar, empedernidos no mal, ousam a dizer assim, eu sei, mas eu não vou fazer. Eu sei, mas eu não faço. Eu não vou mudar. A minha maneira de ser é essa e quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Espíritos endurecidos são uma característica muito típica de mundos de provas e expiações. E coroando tudo isso, como uma das características apresentadas por Allan Kardec mais interessantes dessa questão dos mundos de provas e expiações, é que, além de tudo isso, Kardec os define como sendo espíritos exóticos. Exóticos no sentido de... porque eles migram com muita frequência. Os espíritos migram porque a janela de tempo de provas e expiações é menor do que o tempo que tipicamente eles precisam para se transformar. Então, os espíritos passam num mundo de provas e expiações, não conseguem mudar, migram para outro e repetem a experiência de provas e expiações. Depois repete de novo, até que eles se adocem, até que eles abandonem a dureza de coração e permita que eles sejam efetivamente espíritos diferentes. E enquanto eles não mudam, quando chega nesse período de transição, em que os mundos começam a fazer as suas mudanças, ocorrem as chamadas migrações coletivas, em que coletividades de espíritos migram de um canto para o outro. Allan Kardec, no livro A Gênese, trata das migrações coletivas, dizendo que elas ocorrem em períodos de transição, que elas são compulsórias, os espíritos não têm o direito de dizer que não vão, elas são compulsórias. Os espíritos que saem são os espíritos endurecidos, aqueles que têm
endurecimento das suas almas, ou seja, são os maus não tocados pelo bem, os que não se modificam, esses permanecem com sua visão, então eles acabam migrando. Fora dos períodos de transição, pode existir migração? Pode, mas ela é menos frequente. Elas são chamadas de migrações individuais. E o mais comum de migrações individuais, fora da janela da transição, são as migrações dos espíritos que são melhores do que o mundo em que eles estão. Eles estão numa sociedade, eles são melhores do que a sociedade em que eles estão, eles então migram para mundos melhores. Nessa condição, diferente da primeira, que migrava coletivamente, agora migra individualmente. Enquanto a migração a outra era compulsória, essa é facultativa. O espírito pode decidir se vai ou não vai. E a terceira é que saíam de um orbe os espíritos muito difíceis. Nessa outra condição, saem as almas que estão acima da condição que o orbe se encontra. É um caso de um Francisco de Assis, de um Bezerra de Menezes, que recebe convites para irem para outro lugar, mas eles acabam decidindo ficar. É uma decisão do espírito, não necessariamente tem que ser feita como no caso das migrações coletivas que acontecem no nosso orbe. Então, no cômputo dessa história como um todo, a Terra veio fazendo a sua melhoria progressiva, a sua transformação, e muitos desses espíritos que vieram para contribuir com a Terra conseguiram a condição mínima suficiente e retornaram para os seus mundos de origem. E aí a Terra foi seguindo a sua caminhada, de tal sorte que a gente consegue hoje identificar dentro do planeta, basicamente, 4 tipos de espíritos que estão por aqui. Ainda temos um pouco, mas é muito pouco, de espíritos primitivos que estão ainda por aqui, sociedades que ainda não conhecem a escrita, que não conhecem a agricultura, que ainda têm uma linguagem profundamente rudimentar, são ainda muito poucas na Terra, mas ainda temos esse tipo de espíritos por aqui. Isso é natural, porque os mundos são solidários entre si e alguns deles estão até em intercâmbio cultural. Vieram para cá para aprender um pouquinho, para voltar aos seus mundos de origem, mas eles habitam em comunidades bem primitivas na Terra. Um segundo grupo, um segundo naipe de espíritos na Terra, que é bastante abundante, são os espíritos maus. Espíritos maus. Nós estamos nessa classe. Os espíritos que fazem o mal. Odeiam, guardam mágoa, têm desejo de vingança, não conseguem se libertar de suas paixões, são espíritos, às vezes, até complicados de conviver. Então, essa característica é a mais dominante no planeta Terra. É a quantia mais expressiva de espíritos na Terra, são os maus. Um terceiro grupo são os espíritos bons. São poucos, mas tem entidades que estão aqui para colaborar na transformação do orbe e que impulsionam a sociedade para frente. Não são espíritos perfeitos, mas já têm vencido uma boa parte das nossas dificuldades morais, portanto, se destacam pela grandeza de seus corações. Então, nós temos os primitivos, os maus, os bons. Falta um, eu disse que eram 4. O que falta são os péssimos. Porque os péssimos é isso mesmo, eles são muito difíceis. Eles são tão difíceis que eles, diferente dos maus, eles não têm um acesso franco à reencarnação como os maus têm. Os maus desencarnam, passam por um espiritual, vêm de novo, aí são os maus. Os péssimos, eles vêm com intervalos entre 2 existências muito grande, porque eles perturbam a ordem do planeta quando vêm. E eles não costumam vir juntos, porque se eles vierem juntos, eles podem produzir muita perturbação na sociedade. Então, eles são como se fossem almas retidas no mundo espiritual, que encarnam esparçadamente e não simultaneamente, para que eles possam ter a chance de ter uma nova encarnação, para que eles possam aprender, mas que eles não perturbem muito. Porque quando eles vêm, eles deixam um rastro de destruição enlouquecedora no planeta. Quem são essas entidades? São, número 1, os tiranos, aqueles que assumem o comando dos povos e promovem as guerras, a violência, o extermínio, a desgraça. São governantes perversos que promovem muita dor e muito sofrimento na humanidade. 2,
Os intolerantes religiosos que promovem a violência religiosa, que promovem o ódio entre as religiões, que fazem barbaridades em nome de Deus. 3, os pervertidos na área da afetividade, os espíritos enlouquecidos que, de alguma forma, distorcem o sentido do amor e promovem sofrimentos muito grandes na humanidade em função dos desequilíbrios afetivos que eles possuem. E além de todos esses que possuem todas essas características de perversidade, ainda existem aqueles que são marcados pelo egoísmo sem par, que assomam os valores da terra e que destroem vidas não interessados pelo poder, mas interessados pelo dinheiro. Esses são os outros, os grandes problemas. Dinheiro, sexo, poder, religião. Esses espíritos retidos, eles vêm, eles necessitam vir, mas se eles vierem muito juntos ou muito próximos entre duas encarnações, eles vão trazer muito estrago para a humanidade, por isso que eles não vêm com muita frequência. E agora nós estaremos passando por um momento novo, que é um momento de transição da nossa sociedade para um novo período. É a transição para um novo estágio, em que nós deixaríamos a condição da do chamado provas e expiações para ingressar num novo estágio. O novo estágio chama-se mundo de regeneração. Nós éramos mundos transitórios, não tinha vida orgânica. Passamos a mundos primitivos, já tivemos uma vida já humana, mas muito rudimentar. Entramos na janela de provas e expiações e aprendemos uma série de coisas, nos tornamos inteligentes, construímos uma sociedade moderna, muito interessante, mas extremamente perversa. Próxima etapa, mundos de regeneração. Observe que o nome desse mundo não é mundo de regenerados, é mundo de regeneração. Ele não é um mundo superior, ele não é marcado por almas sublimadas. Não. Ele é um mundo marcado pelas almas que efetivamente querem mudar. Não é, portanto, um local que se possa dizer assim, olha, é uma coisa extraordinária. Não é, ele é bem melhor do que a Terra, mas ainda possui as suas dificuldades. Então, nós estamos saindo da condição de provas e expiações e começando a condição de mundo de regeneração. Quais são as características desse mundo de regeneração? 7 características apresentadas por Allan Kardec. Primeira, os corpos são semelhantes aos nossos. Essa a gente já tem. Segunda, não é um mundo superior. Beleza, nosso mundo também não é superior, então dá. Não é um mundo superior. É um mundo que dá, como terceira característica, a sensação de alívio, porque aqui não teremos as expiações candentes que nós temos nos mundos de provas e expiações. Haverá expiação? Sim, mas não as expiações que nós encontramos na Terra, de tanta loucura, de loucura de expiações sociais terríveis. Haverá, as expiações são naturais do próprio indivíduo, porque nós, por não sermos ainda almas puras, iremos nos defrontar com algumas das nossas dificuldades, mas num cenário diferente desse que a Terra apresenta, de tanta loucura, de tanta dor, de tanta lágrima. 3 características interessantes do ponto de vista moral, seguem-se a essas 3. Primeira, uma forte relação com o Criador. Opa, uma grande mudança em relação à Terra. Forte mudança em relação ao Criador. 5ª característica, um senso de justiça apurado. Então, não teremos mais uma sociedade injusta. Teremos uma sociedade a procurar trazer uma igualdade maior entre as criaturas, sem tanta perversidade, sem tanta dor, sem as expiações provocadas pela mão do homem. Se tiverem expiações, que sejam feitas pela própria lei, e não pela estrutura social ou pela ação deliberada de um indivíduo sobre outro indivíduo. E a 6ª das características, a vitória sobre as paixões. Para ingressar nessa nova sociedade, nós temos que vencer o ópio, o ódio, as paixões, a inveja, o orgulho. E 7ª característica, sem deixar ninguém preocupado com ela, mas a 7ª característica diz que se você não conseguir garantir essa conexão com o Criador, não conseguir garantir o seu senso de justiça aguçado e não vencer as suas paixões, volta para o mundo de provas e expiações.
não conseguiu a capacidade de acompanhar a evolução desse orbe? Não conseguiu. Então, retorna. Nada garante que alguém, tendo ingressado numa sociedade de mundos de regeneração, que ele está livre de poder voltar para a condição de provas e expiações. Não, nós podemos voltar, sim. Isso é plenamente possível. E quando se fala sobre esse processo, as pessoas perguntam, e como é que se dá essa transição? Como é que a gente vai sair dessa sociedade, que a gente sabe que é muito diferente da sociedade de regeneração? Como é que acontece isso? O que é que vai marcar isso? São catástrofes? São guerras? Como que se dá? Pois é. Muitas pessoas acham que serão pandemias, catástrofes, furacões, tufões, terremotos que vão promover a transição planetária. Pois não é. Não é. Não é o que acontece do lado de fora do homem. O que garante a transição planetária é o que acontece do lado de dentro da criatura humana. Porque o que nós estamos atrás não é da mudança do orbe. Até o próprio termo transição planetária nos leva a uma reflexão achando que quem vai mudar é o planeta. Hoje não vai. O planeta vai ficar igualzinho. Ele vai ser do mesmo jeito, é esse mundo aí. Então o que vai mudar? A transição é transição da sociedade planetária. É a humanidade que sofre um processo de transformação. Não é o planeta em si. O planeta pode mudar porque a sociedade vai se transformar. Uma sociedade com preocupação com o coletivo, uma sociedade com mais visão social, com mais leitura da proximidade com Deus, é uma sociedade que cuida melhor do seu meio ambiente. Então, o mundo vai mudar? O planeta vai mudar? Sim, vai mudar, mas ele vai mudar porque a sociedade mudou. Então, a sociedade é que precisa mudar. Não é, como diz Kardec, o que acontece do lado de fora do homem. Não são as entranhas do planeta que caracterizam a transição. Até porque furacão, tufão, terremoto, guerra, pandemia, sempre a humanidade teve. Sempre teve isso. Isso não era um sinal de transição. Então, aonde está o sinal de transição? No que ocorre dentro da criatura humana. No quê? As mudanças sociológicas, as mudanças no sentido ideológico do mundo, as transformações que a criatura humana está experimentando. É isso que denota o fenômeno da transição planetária. Se enquanto nós ficarmos olhando para fora, achando que a transição vem de fora, nós estamos equivocados. Essa pandemia, a Covid, isso é a transição. Não, não é, porque há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que foi uma pandemia até mais grave do que essa. E não era transição. A transição é dentro de nós. É no interior dos nossos corações. É a mudança que a gente vem passando. E isso é mais nítido do que uma pandemia. Quem tem mais idade, tipo Luiz Cláudio Azambuja, sabe que a humanidade está mudando. Não era assim, a humanidade não era assim. Nós estamos com crise na escola, ninguém sabe como educa mais as crianças na escola. Nós estamos com crise na família, ninguém sabe como criar filho. Nós estamos com crise na religião, ninguém sabe como que a gente vai trabalhar os fiéis. Nós estamos com crise nos modelos econômicos do mundo. Nós estamos com crise nos modelos políticos. Nós estamos em crise em tudo. Essa crise é exatamente a convulsão dos conceitos humanos. E aí acontece um fenômeno muito interessante nesses períodos da chamada transição planetária. Quando a transição começa a se dar, então é preciso que se observe que a humanidade vai apresentar um fenômeno de mudança muito significativo. Então eu tenho uma série de entidades, aqueles chamados péssimos de ainda há pouco, que ficam retidos. Quem? Aqueles 4. Os perturbados no poder, os perturbados com o dinheiro, os perturbados do sexo e os perturbados da religião. Esses 4 naipes de espíritos, eles estão enclausurados do mundo espiritual e vindo. Esse vem um século, fica mais 3 aí vem o outro, para não vir juntos. Só que agora, no período da transição planetária, abrem-se as comportas do mundo espiritual e essas entidades que estavam como que retidas, elas encarnam em massa. Ou ninguém percebeu que nós estamos sofrendo um assédio tenaz de uma série de pessoas perturbadas
provocando intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância social, intolerância política. Até o nosso querido Brasil está sendo vítima de processos de intolerância política que tenta, de alguma maneira, até arrombar as portas do movimento espírita, que sempre se manteve indene com relação a todas essas coisas. É preciso que nós entendamos que a doutrina espírita ela não vem nem de um lado e nem do outro. Ela vem de cima e, portanto, nós não estamos sujeitos às perturbações das questões humanas. A doutrina espírita ela tem propostas muito claras, que são propriamente delas. Ela não se aliança com nenhuma ideologia que diga respeito à questão político-partidária. Então, dentro dessa ótica toda, nós estamos vendo a nossa sociedade convulsionando. Observemos quantas propostas de desequilíbrio na área da sexualidade a nossa humanidade tem recebido nos últimos anos. Quantas propostas de desequilíbrio no campo da religião, no campo do uso do dinheiro, do poder. As intolerâncias tomaram conta da sociedade. Processo de perversidade, de destruição dos valores que durante tantos séculos a humanidade custou para erigir, parece estarem todos balançando, e nós temos a sensação que estamos andando aos recuos ao invés de andarmos para a frente. É porque, na verdade, isso faz parte do plano divino. Estava no Apocalipse, capítulo 19, versículo 22. E no final dos tempos, convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Ele ficaria preso por 1000 anos e depois seria solto. Então, Satanás aí, evidentemente, não é um espírito, mas representa uma coletividade de entidades perturbadas demais que estão encarnando na Terra. Por que eles encarnam? Por 2 razões. Eles estão vindo por eles, porque é a oportunidade de ouro que eles têm para, em contato com a humanidade, fazer um processo de mudança. Porque se o processo reencarnatório faz os espíritos esquecerem, eles podem esquecer o quão maus são e aí poderem ingressar nas hostes, que não digo que sejam do bem, mas pelo menos mais sensíveis ao processo de mudança. E, ao mesmo tempo, é uma lição para nós, para testar a nossa capacidade de convivermos com aqueles que, de alguma forma, são diferentes de nós, que possuem ideologias perturbadoras. E, dentro dessa visão, a doutrina espírita nos apresenta um grande cenário de transformação para todos nós. Em que sentido? Que os espíritos, na verdade, precisam, como nós, se preparar para que o confronto com essas ideologias perturbadoras não nos arraste na direção do ódio, da violência, de querermos exterminar aqueles que pensam diferente de nós, e nem também nos seduzirmos com as suas ideologias. No fundo, o que propõe a doutrina espírita? Que a transição planetária seja, na verdade, a mudança nossa interior. Que a gente não se preocupe tanto em querer que o planeta se transforme, mas que nós sejamos um espírito de transição, que nós sejamos um espírito de regeneração, que nós façamos em nós a mudança que a gente precisa fazer. Porque se somos almas imortais, aqui ou além, nós continuaremos com a condição espiritual que nós temos. Mas se nós não nos transformarmos, não nos modificarmos, nós seremos, evidentemente, marcados para serem aqueles que irão experimentar um processo de degredo. E só para concluir as minhas palavras, eu quero lembrar que nesse cenário que nós estamos vivendo, muitas pessoas perguntam, e será que a gente vai conviver mais tempo na Terra? Será que nós vamos ficar aqui ou vamos migrar? Existe um indicativo de quem vai ficar ou não vai. Allan Kardec disse que os que ficarão na Terra são as almas dispostas ao processo de mudança. E os que migram são os maus não tocados pelo bem, os endurecidos, os que não somente são maus, mas os que não estão dispostos a mudar. Aqueles que são maus e que possuem o sinalizador da mudança, esses poderão permanecer para continuar num processo de regeneração. E migrarão do planeta aqueles que, de certa maneira, endureceram suas almas a tal ponto de fazerem a opção pelo mal, sem nenhum acesso, quase nenhum, para que a gente consiga fazer a mudança. Então, dentro disso, que a gente reflita sobre as oportunidades que a doutrina espírita nos oferece, de compreendermos o cenário em que estamos e contribuamos efetivamente para a mudança do nosso planeta
e a construção de uma sociedade melhor.